Muito bem, turminha, nós estamos aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? Tudo, missionário. Como é que vocês têm passado? Muito bem. Mas bem mesmo ou mais ou menos? Muito bem. Muito bem, isso é bom. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês que é muito importante. A gente vem fazer aqui essa gravação e tem a turminha em casa, bom se fosse ao vivo, que todo mundo participasse, né? Mas também ia ficar muita bagunça, que criança, quando quer fazer bagunça, quer dizer, um conversa com o outro, tem uma coisa para falar e não dá certo. Mas, mesmo assim, nós viemos aqui, nós devemos ver assim com aquele sentimento, assim, não, Deus vai abençoar, nós vamos aprender muito hoje e quando na hora da oração nós vamos abençoar as pessoas, isso é bom. Então hoje nós temos aqui uma gravação que vai ser feita sobre que tema? Você lembra dele aí? Primeira Reis. Primeiro. O Caio tá certo aí, é primeiro livro de Reis, capítulo 17. 17. Versículo 8. Versículo 8. Nós temos aqui uma história do Elias. E o que nós vamos ver nessa história do Elias aqui? Sobre a viúva de Sarepta. E primeiro Reis, capítulo, deixa eu chegar lá, 17, versículo 8. Nós vamos falar agora sobre a viúva de Sarepta. Tudo bem. Alguém sabe onde é Sarepta? Que país fica? Ou ficava? Israel. Não, em Líbano. Líbano. É. Sarepta de Sidom, lá em Sidom. Sidom era uma região já do Líbano ali. Então, ficava naquela região. E Sarepta, Jesus falou desse caso, mas depois nós vamos comentar bem o que Jesus falou. Vamos fazer o seguinte, quem é que se candidata? Um menino para começar a ler. Eu, Binho. Pode ler, Binho. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Então, veio a Elias a palavra do Senhor e ela dizendo, sempre que a palavra de Deus vem, ela vai dizer alguma coisa. Vocês, às vezes, podem estar assim meio triste, chateado, com um problema. E os pais dizem, vamos para a igreja? Não vou, não vou. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, é diferente, a gente deve estar preparado. Mas por quê? Não, porque eu quero ouvir. Então, na hora lá, você sente o que Deus está fazendo com você. Eu aprendi quando era jovem, que às vezes eu estava chateado, aí eu pegava a Bíblia e lia um capítulo dos Evangelhos ou um capítulo dos Salmos. E terminava ali, eu estava bem. Parecia que era uma lavagem que fazia assim, a tristeza ia embora, chateação ia embora, eu estava bem. Então isso é muito bom. E quando ela vem, sempre ela fala. E ela fala bem ou fala mal? Bem. Mas pode falar mal também, pode? Pode. Não, só fala coisa boa. Até a mensagem para o pecador, que às vezes fala que ele vai se perder eternamente, aquilo ali é um bem, para ele poder acordar e pedir perdão a Deus. Porque Deus é misericordioso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, naquela, Deus, me perdoa, me salva, Deus vai salvar. Quem vai ler o versículo de número 9 agora? Menina, né? Eu, Ani. Aninha, lê para nós então. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Veja bem que Jesus disse que ordenou, hein? Então, a palavra de Deus, que é o Senhor Deus, a palavra veio e falou, mas a palavra é Jesus. Deus são três pessoas, mas o único Deus. Então, Jesus disse que ele ordenou uma mulher viúva. O que você acha que o Elias pensou na hora que falou isso? Era uma mulher pobre ou rica? Porque ele pensou? Pobre. Não, pensou, porque mulher pobre não pode sustentar ninguém, está precisando que alguém sustente ela. Pessoa pobre não tem recurso. Eu ordenei, não deve ser uma fazendeira muito rica, que ela vai me sustentar agora todo dia, eu vou comer do bom e melhor, que tinha 3 anos que só comia carne e pão. Você já pensou você passou na dieta de carne e pão 3 anos? Você não faz outra coisa não comer carne e pão, porque não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha macarrão, não tinha salada, mas fica esbelto também, né? Tem países que se dão muita atenção até hoje ao pão. O italiano, ele não quer muita comida não, ele quer pão. A comida dele principal é pão. Na África do Sul, eu fiquei assim olhando, até perguntei ao pastor, ele disse, não, aqui é costume. Os trabalhadores na hora do almoço estavam com pão com carne e comendo. Em vez de estar ali com aquela marmita cheia de arroz com feijão, não sei, mas um pedaço de carne, não. Era um pão com carne. Não, quase todos eles comem pão com carne na hora do almoço. Eles trabalhando na hora, pararam e estavam comendo.
Então, mas o Elias passou 3 anos, quase 3 anos, né? Comendo pão e carne e pão. No almoço era pão com carne, no jantar era carne com pão, invertia. Que era a mesma coisa, né? Pão. E aí, comendo a mesma comida, você enjoa. Aí Deus disse para esse também, o ribeiro estava fechando. Eu acho até que os cobos já deviam estar rareando a viagem já. Eles iam de manhã e iam à tarde levar pão e carne para ele. Aí ele começou a orar e Deus disse, não. Lê de novo, Aninha. Levanta-te. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ele deve ter pensado, então, deve ser uma mulher rica. E ela vai me sustentar. Mas depois não vê se ela era rica mesmo, mas se já leram, já estão por vocês falar que ela era pobre aí. Vocês são espertos, hein? Agora, um dos jovens aí, lê, por favor, o versículo de número 10. Eu. Quem eu? Zequinha. Zequinha, lê, por favor. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Se Elias fosse um homem carnal, ele nunca ia achar que aquela mulher ali podia ajudá-lo. Porque ela estava apanhando lenha. E ela só pegou 2 gravetos, depois você vê na história aqui. Então era uma mulher pobre. Mas quando ele chegou, olhou, Deus deve ter dito no coração, esta é a mulher. E pode até te falar, mas senhor, pode ter falado, a Bíblia não diz. Eu estou pensando que é uma fazendeira, que tem muito recurso, tem uma casa grande, vai deixar um quarto para mim, dormir à vontade lá, tem empregados, vão fazer aquela comida gostosa, vão lavar minha roupa e tudo. Eu estou vendo ali com uma mulher pobre, senhor, mas a convicção vinha. Ele não falou isso, eu estou só vamos dizer, dançando na maionese, que pode ter acontecido, né? Aí ele olhou para ela e sentiu a convicção. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e sente de dar uma palavra lá no colégio, para o professor ou para o aluno e ficamos sem jeitos. A Bíblia diz que o tímido não herdará o reino de Deus, nós não temos que ser tímido, não. Ah, mas é o professor, ele é muito importante. Não importa se ele é o professor dos professores, se é o dono da escola. Se nós sentimos, deve dar a palavra, com licença, eu podia falar uma coisa com você? E com dignidade, né? Não acanhada, assim, tremendo, não. E você fala, eu senti de Deus de falar isso para o senhor, assim, 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 assim. E aí a pessoa vai entender, e se foi de Deus mesmo, vai até agradecer. Bom, aí ele chegou para ela e diz aqui a palavra do Senhor Deus, o que ele fez? Euliquinha. Fala. Não, antes dele. A nossa amiguinha aqui, Aninha, ela lê de... Aninha, tá virada a sua identificação assim. Aí eu fico pensando que você é Joaquina. Então, Aninha, o que ele fez? Lê de novo. O 11, missionário? É o mesmo que você leu agora. Foi eu que li. É você que leu? Foi o Zequinha, missionário. Então, Zequinha, lê. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Então já foi dando ordem para a mulher. A senhora, por favor, eu estou te pedindo, mas traz uma vasilha de água para eu beber. Ele queria ver a atitude dela. Eu sou um pastor, vamos dizer que vocês são meus obreiros. Eu disse, eu preciso de uma pessoa para ficar lá na porta, e ninguém se oferece. Obreiro, o senhor quer que eu vá? Eu quero que eu vá? Na hora, eu estou ali para servir. Eu preciso de uma pessoa para lavar o banheiro que está sujo lá. O senhor quer que eu lave? Eu posso lavar? Quer dizer, a pessoa então se oferece, ela está pronta para fazer a obra. Principalmente se ela sentiu de Deus, Deus tocou, eu sou essa pessoa que vai lavar o banheiro. Uma vez eu cheguei numa igreja e tinha 2 senhoras puxando a outra. Não, a senhora não pode lavar o banheiro. Por que não pode? Porque a senhora é juíza de direito, que é uma autoridade máxima da cidade. Ela disse, não, tá certo, eu sou juíza lá no fórum, mas aqui eu sou uma obreira de Jesus, eu tenho prazer de lavar. E você não vai me tirar, não, eu vou lavar. E lavou o banheiro lá. Só faltou ela dar ordem de prisão lá para aquela que não queria deixar. Mas não ia fazer isso. Então você vê como é que é. Então quando você ouve um pedido, se você é de Deus, se você orou, porque eu penso até que ela olhou para ele,
O homem tinha 3 anos que não ia em casa, muito menos a barbeiro. Olha como é que devia estar o cabelo dele. Lá no Ribeiro de Guizão não devia ter sabonete e nem shampoo para lavar aquele cabelo. Não sei se ele tomava só banho jogando água. Quer dizer, aí o fedorzinho vai aparecendo, aquele odor desagradável. Tem que tomar banho todo dia. Vocês tomam banho, não tomam? Sim. Tem que usar o sabonete e tal, para poder ficar agradável perto das pessoas. De vez em quando você passa na rua, tem um coitado que está caído lá, você não aguenta nem perto, você fica daquele cheiro, daquela roupa suja e tal. Mas nós também temos que atender. E vou lhe contar um caso bonito que aconteceu. Eu não sei qual é a igreja nossa. Foi Araçatuba. Eu já contei isso aqui alguma vez? De um mendigo que chegou na porta da igreja? Não. Isso é muito bonito, isso. Aí ele chegou assim, tinha acabado a reunião. O pastor estava conversando com os obreiros e obreiras. Devia ter uns 10 ali, entre rapaz e moça. Aí ele falou assim, o mendigo chegou, olhou e já chegou na frente e o odor desagradável, né? Aí ele disse, o que houve, filho de Deus? Entra aí. Aí ele entrou, não, tudo bem. O que você está querendo? Não, eu só passei aqui. Não, fica aqui que Deus tem uma bênção para você. Ô irmã, falou com a moça lá, pega esse moço aqui, leva ele no canto ali das cadeiras lá, mais afastado, e fala com ele de Jesus e ora por ele. E ela não aguentava ficar perto de tanto cheiro. Vai escutando. E ela conversou. E o moço então ficou, quando terminou, eu já vou embora. Não, vai embora não. Eu vou pedir os obreiros para dar um banho em você, que você está precisando, te dar roupa nova. Os obreiros levaram para o banheiro e deram um banho nele, deram roupa nova. A irmã não aguentava o cheiro, mas ela vinha orando para Deus dar um noivo para ela. Vai escutando. E foi esse. Depois voltou da igreja, começaram a namorar, noivaram e casaram. Olha que coisa bonita. Passou sem querer, foi usado por Deus desse jeito. E ela pediu, Deus, eu quero casar, me dá um noivo, que dá teu agrado, eu quero do agrado de Deus. Tem coisa bonita por aí. Então aí ela olhou e Deus deve ter dito, esse aí é o homem que vai te sustentar. Porque deve ter falado que ela não tinha mais nada. E ela deve ter orado, Deus, eu vou morrer de fome. Não, eu já ordenei. Deus ordenou a Elias que fosse lá, a mulher que sustentasse o Elias, que disse para Elias, mas deve ter dito para ela, já ordenei um dos meus servos que vai vir aqui para poder te sustentar. E a devia pensar, então vai vir um príncipe encantado, rico, eu vou casar, não vou ter mais problema, não sei lá mais o que. Aí chegou o moço lá, mas não foi para casamento não, só para sustentar. Eles nunca se casaram e nunca nem namoraram, que é coisa de Deus, só para poder abençoar. Agora o versículo 11, quem é que vai ler? Euliquinha. Uhum. E, indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então ela foi buscar a água. E o Elias viu, é essa mesmo. É obediente, é serva de Deus. As pessoas têm que nos conhecer e é bom como servo de Deus. Um dia, quando vocês forem jovens e foram arranjar um namorado, agora não, agora vai atrapalhar o estudo de vocês. Nem pense nisso. Essa coisa atrapalha, mas um dia vocês vão arranjar e vão ser felizes igual todas as pessoas, quando ficam adultas, são. Vocês têm que orar a Deus para Deus mostrar, e você sente se aquela pessoa é ou não. Porque os olhos é igual os olhos do profeta Samuel, que quebrou a cara com o filho de Jessé, né? Você sabe da história, não sabe? Sim. Deus mandou o Samuel ungir um dos filhos de Jessé. O Jessé tinha 8 filhos. E o primeiro dele era o primogênito. Naquele tempo o primogênito era herdeiro. Tudo era dele, de tudo. Não, tudo não, do dobro. Os outros vinham depois. Aí quando ele chegou a ver o primogênito, era um rapaz bonito, alto. Ele olhou, abriu os olhos. Nossa, está perante o Senhor escolhido. Aí o Senhor Deus foi e puxou a orelha de Samuel. Samuel, eu não vejo como ver um homem, não. O Samuel ficou todo sem jeito. Deus disse que não é ele, não. Tem mais Jessé, era um dos filhos. Jessé fez passar o segundo, também nesse não. Aí ele ficou ouvindo de Deus, sentindo. O terceiro também não é. Vê o sétimo, nenhum era. O Jessé não tem mais nenhum? Jessé disse, tem o mais novo, aí, mas está lá no pasto tomando conta das ovelhas. É como dizer que era o burro de carga da família. Mas era onde ele buscava Deus. Por isso que eu estou falando. Vai fazer o que te apresentou, você vai ser abençoado. Aí então manda ele vir aqui. Nós não vamos comer enquanto ele não vier. Aí foram buscar ele, chegou. É esse.
E ele foi ungido. Era o Davi que tornou rei depois. Você vê como é que é bom andar com Deus. É de pequeno. Eu tinha 6 anos, mais novo que qualquer um de vocês aqui, eu já servia a Deus. Eu não sabia ler. E eu já carregava a Bíblia comigo. Eu fui alfabetizado, no meu tempo tinha negócio de creche, essas coisas. Não, no meu tempo era 7 anos que você ia para o colégio. 6 eles não deixavam ir. Então é desse jeito. Eu fui alfabetizado aos 7. E aceitei Jesus aos 6. Aí o que eu fazia? Você já sabe disso, não sabe? Aí eu tinha a Bíblia que me deram e eu não sabia ler. Então eu ia na rua e não tinha ninguém de Jesus. Mas quase ninguém. Tudo era de outra religião. Aí eu chegava assim e dizia assim, seu Val, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor se importaria de ler uma coisa aqui na Bíblia que eu queria ler, mas eu não sei ler? Ele disse, eu nunca li Bíblia não, mas é fácil. Abre, por exemplo, no meio dela. Aí ele abria assim, que caiu, provérbio. Abre um pouquinho para trás, Salmos. Eu gostava muito do Salmo 86. Gostava de outro, 86 eu gostava. O senhor pode ler o 86 para mim? Aí eu, não, você não, eu estou falando com o senhor Walter. Aí o Walter pegava lá. Aí eu ficava de olho fechado assim, mas prestando atenção mesmo. Eu estava fazendo 2 coisas. Eu estava ouvindo a palavra de Deus e estava fazendo ele ler a palavra, que também ia aprender alguma coisa. Eu estava evangelizando diretamente. Aí ele parava, lia 2, 3 versículos, lia tudo. Muito obrigado, seu Walter. Aí ficava, bom, já a semente foi plantada nele. Isso é uma boa coisa a gente fazer, quer dizer, e conversar. Eu, quando estava estudando russo, que eu ia para Moscou estudar medicina, chegou uma professora da Rússia, e lá era comunismo, o comunismo não tinha ninguém cristão. Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta, senhora? E ela falava muito pouco o português, falava russo bem, né? Qual é o nome de Jesus em russo? Aí ela falou assim, Isus. Jesus Cristo, Isus Cristo. Você sabe quem é Isus Cristo? Eu falei, quem? Conta para mim. É o nome do Deus. Ela nem sabia muito, não. Que bom, o nome do Deus. Tá. Mas já plantei uma sementinha no coração dela ali. Voltando aqui agora. Então, o Elias foi, quando ela foi para a água, lê de novo quem leu agora, é a nossa Liquinha. Indo ela buscá-la, Ele ele a chamou. Ele disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, então estava fazendo a prova. Aí o que ela disse em seguida? Agora o menino vai ler, e vai ser o Caio. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então ela falou a verdade, humanamente falando. Eu não posso trazer um pedaço de pão para você. Você está vendo? Eu estou com 2 cavacos só. Por isso que eu estou falando que ele viu que ela era pobre. Talvez a roupa também já denotou. E Jesus falou assim, no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, passando fome, quase morrendo de fome. A nenhuma delas foi enviada a Elias, a não ser a essa viúva de Sarepta e Sidom, que não era de Israel, que é vizinho. O país é vizinho do outro. O Líbano está mais a norte. Foi enviado a... E por que agora que ele foi enviado? Alguém sabe? A essa viúva? Porque fui a única que orou com fé. Quando você ora por orar, não acontece nada. Quando você murmura, não acontece nada. Deus fica triste. Mas quando você ora com fé, o que acontece? O Senhor Deus ouve e Ele dá a solução ao caso. E Ele sabia que ali não tinha outro jeito a não ser Elias. E aí pôs o Elias no caminho dela. O Elias ali representava a palavra de Deus. Quando você ora e Deus dá a palavra de Deus, aquela palavra é a solução. Você entendeu? Aqui está a solução para a minha vida. Eu vou pegar essa bênção. E aí o Elias viu e ela disse, só tem aqui 2 cavacos, não tem mais nada. Aí o Elias falou uma coisa. Quem é que vai ler agora? Eu, Flora. Então lê, agora é o 12, né, Flora? 13. 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Então Elias foi muito claro, você não pode temer, você tem que crer. Ele preparou ela. Que humanamente falando, você é louco, eu vou pegar um pouquinho de farinha e fazer um bolo para você? E vou acreditar que a farinha vai aumentar? Mas ela é uma mulher de fé, e ele então falou, não temas, creia. Aí ela sentiu que ele era homem de Deus. Você vai e faz conforme a sua palavra. Mas primeiro,
Você vai fazer um bolo, você vai fazer um para mim e vai trazer aqui. Depois você faz para o seu filho e faz, então, acontece o que você está falando aí. Lê de novo agora, para a gente ficar bem firme. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois, fará para ti e para teu filho. Então, ali já tinha uma palavra de fé. Ela só tinha um pouquinho que dava para fazer um bolo. Ou um pão, tanto faz. Mas primeiro você vai fazer para mim, depois fazer para você e para o seu filho. Mas ele falou antes, não temas. Isso significa, quando vão dar uma palavra para alguém, em casa mesmo, está uma crise, mas pai, mãe, nós não vamos orar? Você tem que falar a palavra de Deus, mas pai, mãe, não está escrito na palavra de Deus assim, assim, assim. Então não vamos orar para crer agora. Quando a gente ora para crer, Deus dá a bênção. E quando oramos para crer, não tem jeito para dar a bênção, não. E o que aconteceu? Olha que momento sério agora. Ela brigou com ele, xingou ele. Não, ela não ia xingar, que Deus já tinha falado com ela e tinha falado com ele. O que aconteceu, agora tem que repetir. Quem vai repetir agora? Eu, Zaquinha. Pode falar, Zaquinha. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então preste atenção, o Elias não falou, não inventou essa palavra não. Ele já devia estar orando, meditando e sentiu de Deus que tinha que falar aquilo antes. Quando ele viu, ele foi e falou. A gente não pode falar uma coisa que vem da cabeça. Deus não tem nada com aquilo que a gente pensa. É a palavra dele que vem ao nosso coração, nos ilumina, nos dá aquela certeza que aquilo é de Deus, é aquela palavra que vamos falar, que aí vai acontecer a coisa. Então, ele foi, ela foi. O que ocorreu? Alguém vai ler agora? Eu, a Aninha. Qual que é o versículo, Aninha? O 15, não é missionária? Porque o 14 o Elias falou para ela. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Olha, muitos dias. Ele ficou hospedado lá, comeu ela, comeu Elias, comeu o filho. E era almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, hora que tinha fome. E aquele pouquinho de farinha não diminuía, estava sempre aquela quantidade. Ela ia fazer do profeta primeiro, chegava até a mesma coisa, fazer ela e o filho. Quer dizer, se ela tivesse, eu vou fazer só para o meu filho, aí o Elias assim, vai e faz só. Ela ia morrer de fome, ela foi para eu e meu filho comer. Então depois que ela fazia do Elias, aparecia, a farinha estava o jeito, o azeite, mesma coisa. Ia muitos dias. E durou até quando? A gente tem que prestar atenção aqui, pessoal. Se estiver prestando atenção, não prestando atenção, não pode ficar aqui, não. Tem que ficar direitinho aqui. Então, o que ocorreu ali? Então, comeram e ela e o filho dela por muitos dias, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Agora, quem vai ler o versículo seguinte? Eu. Pode ler, então. Caio. Qual que é, Caio? 15. 16. Não, 16. Da panela, a farinha... Se não farinha, acabou, se é uma não maneira acabou. de falar assim, mais clássica essa. A gente falaria assim, da panela a farinha não acabou. Mas aí, no bom português, coloca-se o C. Se não acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, a palavra do Senhor falou pelo ministério dele. Às vezes ela fala pelo meu ministério e fala também por de vocês. Se vocês forem pessoas dedicadas a evangelizar, a dar uma palavra de ânimo, Deus vai usar vocês. E Deus vai fazer coisa grande. A palavra vem e faz você grande diante de Deus. Como aquela menina que foi para a Síria, foi levada cativa, tinha 12 anos. Tomaram da família, o general que eles venceram o rei de Samaria, e levaram aquela menina para ficar sendo ajudante da mulher dele. Mas só que ela viu uma conversa lá, o pessoal chorando, porque o general estava leproso. E o leproso era expulso até de casa, e não tinha cura para a lepra. Aí essa menina com 12 anos chegou um dia assim, vamos dizer que é a dona Zezé, tinha um nome lá, posso falar com a senhora uma coisa? O que você quer falar? Eu estou ouvindo que o seu esposo está leproso. É uma coisa triste. Posso falar com a senhora? O que você quer falar? Mais ou menos assim, não sabemos certo, né?
Só que ela falou ela usou a palavra Oxalá. Oxalá também, quando é substantivo, é o nome de um espírito de feitiçaria. Mas Oxalá é uma interjeição aqui. A interjeição significa tomar aqui. Então pode falar como interjeição, que não está citando o nome de Deus, entre aspas, nenhum, e pode falar como substantivo, que aí é o nome lá da entidade. Então, Oxalá que o meu Senhor, ela respeitou, porque ela estava lá, mesmo contra a vontade dela. Já pensou com 12 anos, ser tirada da casa dela, dos pais dela, levar para uma terra estranha, de língua estranha, para ficar como empregado sem ganhar nada, uma serviçal lá à toa. Então, Oxalá o meu Senhor estivesse em Samaria diante do homem de Deus. Mas por que você está falando isso? Porque ele curaria de sua lepra. Verdade, eu não estou mentindo. Lá tem um homem de Deus. Aí ela contou ao marido, o marido contou para o rei mandou uma carta, resultado que o Naamã foi curado. Mas isso é outra história para outro dia, em nome de Jesus. Quer dizer, você vê como é que é. E Jesus falou exatamente desse caso também. No tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi enviado Eliseu, nenhum foi curado, a não ser esse Naamã sírio, porque foi procurar o homem de Deus. É muito importante a gente vir na igreja, prestar atenção, aí você vai crescer em sabedoria, você vai crescer com saúde. Um dia vai chegar, vocês vão ser gente grande, adulto, como eu sou, então vocês vão também fazer a vontade de Deus. Acho que aqui já está bom para nós, né, pessoal? E depois, então, outra vez, no próximo, a gente estuda mais, vamos estudar a história de Elias aqui. E falar nisso, nós já temos que orar, porque já estamos com 27 minutos. Nossa! Pois é, passa rápido. Pois é, mas quando a coisa está gostosa é assim, né? Verdade. E quando a gente não brinca, ainda fica procurando coisa, ainda passa mais rápido ainda. Que a gente fica prestando atenção e cresce o entendimento da gente. Ou nós vamos fazer uma oração com os amiguinhos de casa agora. Ô amiguinho, depois que nós orarmos, nós vamos então cantar um hino. Agora você talvez precise de oração, o pessoal da casa precisa, e eu vou orar aqui agora e eles vão orar. Hoje, qual é a menina que não orou até hoje ainda aqui? Todos já oraram? Já. Ainda não estamos em oração, nós estamos só preparando para a oração. Curve a cabeça, feche os olhos, vamos fazer oração agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Nós estamos aqui agora orando com os amiguinhos em casa. Alguns podem estar adoentados, alguém da família pode estar triste. E Deus, muito dele não sabe que até na escola, que tem uns meninos às vezes que ficam provocando, se eles orarem, os meninos não vão provocar eles mais. E é isso que nós queremos orar agora. Porque Deus, nós somos teus. Onde nós estamos está o Senhor. Onde nós oramos, o Senhor ouve e responde. Ô Pai, escuta essa oração. Toca agora nesse amiguinho nosso, liberta ele de qualquer medo, de qualquer tristeza, de qualquer doença. Até adulto que está orando também agora, cura. Nós repreendemos toda operação do reino das trevas, nós mandamos embora em nome de Jesus e declaramos a bênção de Deus sobre essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Agora eu te peço, escuta a oração do Caio, que vai fazer uma oração pequenina por alguma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os amiguinhos que estão ouvindo o CD agora. Meu Pai, liberta eles de toda doença, se eles estiverem com doença. Em nome de Jesus, escuta o meu pedido, Pai. E liberta Amém, Senhor. Eu gostei da oração do Caio, mas o Binho também vai fazer uma oração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe aquelas pessoas que não têm condição financeira, Senhor. Igual a viúva, que ela não confiava em Elias, mas ela trouxe o que ele pediu. Amém. E foi conforme a palavra de Elias, Jesus. Oh, glória a Deus. Então, Pai, eu agradeço. E assim nós vamos crescendo na graça. Está abençoado todo amiguinho em nome de Jesus. E eu digo agora, maestro, solta aí para a glória de Deus a nossa música. E o que nós vamos falar agora, pessoal? Tchau! Fica na paz, amiguinho. Solta, maestro!